Olá, muito bom dia. Agora, de volta aí, em definitivo, com o Manhã no Ar desta sexta-feira. Nesse momento, 6 horas e 7 minutos para você que tem compromisso, mas que está fazendo aquele café e acompanhando a nossa programação, tanto aqui pela TV quanto pela rádio, pela 93 FM, 93.1 FM o Dia. Você também que acompanha a gente pelas redes sociais, né, Adriane Diniz? Dá para interagir ali, no Facebook do Manhã no Ar, deixar seu recadinho que a gente está esperando por você, ou através do nosso WhatsApp. Se você ainda não tem, anota aí, é o 992912167, 992912167. O que eu mais ouço é que nesse horário as pessoas estão se arrumando para sair de casa, para ir para a escola, para o trabalho, aí ligam a TV e ficam acompanhando tudo por lá. Inclusive, eu não falei com ele, mas o Saulo, que está aqui no estúdio, hoje vai ficar a cargo dele ver as mensagens aí no nosso WhatsApp e dizer pra gente o que a gente pode compartilhar aqui. A gente vai tentar mostrar as imagens no telão, inclusive, viu? Para as pessoas acompanharem. Então, você que quiser participar com alguma informação, algum comentário, alguma das notícias que nós trouxermos aqui no programa, se você quiser fazer o seu comentário, fique à vontade. Repete o número, por favor, Adriane. 992912167. 992912167, o telefone para você interagir diretamente com a gente. E a gente já vai começar essa edição falando dos casos da área policial e uma situação bastante inusitada. A polícia de Beruri está em busca de informações sobre 5 presos que fugiram do presídio lá do município. Exatamente. Coloca a imagem, por favor, em tela cheia, essa imagem que está rolando atrás da gente. Isso. O detalhe é que eles fugiram, que esses fugitivos, viu, respondem por vários crimes, roubo, tráfico de drogas e até homicídios. Mas olha só, eles escaparam pela fossa da cadeia. Os suspeitos foram identificados como Ednei da Silva, de 31 anos, Gabriel Coelho, de 21 anos, Joanderson da Silva Dias, de 21 anos, Leno Batista, de 24 anos e o Estélio Vasconcelos, de 25 anos. Eles fugiram do quartel da Polícia Militar, que fica no município de Beruri. Esse caso foi registrado por volta das 4 horas da madrugada desta quinta-feira. Esses criminosos fugiram através da fossa da unidade prisional. A Polícia Civil acredita que provavelmente eles já estavam arquitetando essa fuga. Assim que a Polícia Militar soube desse caso, começou a fazer buscas no município. A informação que se tem é que esses 5 suspeitos estão no entorno do município de Manacapuru. De acordo com a Polícia Civil, Gabriel e Leno foram presos por roubo majorado. Ednei e Joanderson foram presos por tráfico de drogas, sendo que o Joanderson estava cumprindo uma pena na unidade prisional por um homicídio, posse ilegal de arma de fogo e também tortura. Já o Estélio foi preso por um homicídio qualificado. A Polícia Civil do município de Beruri está pedindo ajuda da sociedade para localizar esses 5 suspeitos. Qualquer informação é só denunciar através do 190 ou do 181. A sua identidade será mantida em total sigilo. Olha, Adriane Diniz, são 5 fugitivos. A gente só tem fotos de 4. Coloca, por favor, na tela. Esses aí são os 4 que fugiram, mas há um outro também. Nós ainda não temos a foto dele aqui para divulgar, mas desde já a gente anuncia aqui. As pessoas que virem esses homens ou que souberem onde eles estão escondidos, as pessoas no interior do estado, lá no município, que estão assistindo a nossa programação, entrem em contato com a polícia. Tem um telefone aqui que foi disponibilizado pela polícia, vamos aqui disponibilizar também para você aí de casa, o telefone que você pode entrar em contato além do 190 e também do 181. Aí tem um outro contato que você pode entrar em contato com a polícia no DIP lá do município, que é o 993-93-3207. 993-93-3207 é o telefone que você pode entrar em contato, também pode ligar no 190 ou no 181 se souber a informação do paradeiro de qualquer um desses fugitivos. Olha só, fugiram na hora de cometer o crime, tem um pouco difícil de imaginar que eles chegariam nessa situação, né? Para fugir da cadeia, passar no meio de uma fossa. E olha, a fossa estava cheia.
Não era uma fossa que estava em construção, não. Uma fossa em uso lá na delegacia. Devem ter saído meio fedidos de lá, né? No mínimo, no mínimo. Mas agora tem uma coisa que chama atenção nesses casos, que é para a nossa realidade prisional, sobretudo no interior do estado. Aqui em Manaus nós temos uma situação de superlotação, mas que não se compara à realidade do interior. Vejam que nesse caso essa fuga aconteceu na carceragem do quartel da Polícia Militar. Não é em um presídio, não é numa área adequada ou construída exatamente para a detenção de presos de justiça ou até mesmo presos temporários. Infelizmente, a maioria das delegacias do interior do estado, nos municípios onde não há presídios, e aí a gente tem Itacoatiara, temos Parintins, uma delegacia velha transformada em presídio, Maués com um presídio antigo. Eu não me recordo de algum outro interior que tenha unidade prisional. O restante mantém os presos mesmo nas unidades da delegacia. E a delegacia não foi criada para manter. Esse fim. Manter, só para deter e depois dos primeiros procedimentos deveria ser encaminhada à unidade prisional correspondente ali daquela região. Só que ninguém quer também cadeia nas suas cidades, né? Toda vez que se fala de construir um presídio, ninguém quer que se construa, quer qualquer outro tipo de investimento, mas não quer que seja isso. Aí só quer, quando alguém da família é preso, aí tem que vir para a capital, todo esse deslocamento. Aí chora, né? Aí tem toda essa questão. O fato é que facilita muito as fugas, porque não tem uma estrutura adequada. E em alguns municípios tem um policial que passa o dia todinho ali para tomar conta de um monte de bandido, condenado ou não condenado. Em alguns casos, a gente vê até situações de mulheres que ficam detidas em celas junto com outros homens, o que é proibido por lei, né? Misturar os dois tipos, os dois sexos quando há um caso de detenção, né? De prisão. Mas como não tem alternativa, fica menor de idade, fica mulher e fica homem no mesmo local. No mesmo ambiente, insalubre na maior parte das vezes. E olha, os presos estão aí para tentar fugir. O Estado é que tem que mantê-los sob cárcere, por conta do crime que cometeram, para que a lei seja cumprida, mas é responsabilidade do Estado manter as pessoas presas. A gente está mostrando então essa fuga por meio da fossa lá da carceragem de Beruri, apresentando a foto dos fugitivos. Neste momento eles são fugitivos da justiça, saíram por esse buraco aí da fossa. Se você tiver qualquer informação, entre em contato com a polícia. Agora a gente sai de Beruri, vamos para Tabatinga, onde uma denúncia anônima resultou na apreensão de mais de 100 tabletes de drogas. Esse material ilícito estava na casa de um lutador de MMA, de um esportista. Neste local ele também guardava munições, rádios transmissores e até uma granada. Era por volta das 10h20 da noite, quando os policiais militares do 8º Batalhão de Polícia Militar do município de Tabatinga receberam um chamado. O denunciante informou que uma casa na rua Oswaldo Cruz tinha uma grande quantidade de entorpecentes, armas e munições. E para a surpresa dos PMs, se tratava de uma casa onde o proprietário era um lutador de MMA, identificado como Rogério. Imediatamente, eles se deslocaram até o local informado e, ao avistar a guarnição, 2 pessoas fugiram. Mas a Polícia Militar conseguiu fazer uma apreensão muito grande de materiais ilícitos, entorpecentes, carregadores, rádios, entre outros objetos. 105 tabletes de supostamente maconha, 5 tabletes pequenos de aproximadamente 250 gramas cada um de supostamente cocaína, uma granada de uso restrito das Forças Armadas, 490 munições de uso restrito, calibre 762, 3 rádios transmissores com bases, um carregador de pistola e 7 fones de ouvido. Todo esse material apreendido imediatamente foi encaminhado para a delegacia local e, após os procedimentos cabíveis, a Justiça deve decidir o que vai acontecer. E a gente continua no interior do estado, agora em Maués. Uma jovem de 22 anos foi assassinada com 2 facadas nas costas. A vítima foi encontrada caída na rua. Um homem suspeito de envolvimento no caso foi preso e a polícia investiga o crime. Pamela Cristina Dinelli, de 22 anos de idade, foi assassinada com 2 facadas nas costas no bairro Ramalho Júnior, em Maués, cidade que fica aqui na região do Baixo Amazonas. Uma ambulância foi acionada
E quando chegou ao local, a equipe médica constatou que a jovem, que estava caída em via pública, já estava sem vida. Agora a polícia vai investigar a autoria do crime e o que teria sido a motivação do assassinato. Segundo a Polícia Militar, por volta de 9h30 da manhã, a PM prendeu um homem identificado como Alex Farofa, de 32 anos de idade, suspeito de participação no homicídio. Segundo o capitão Laurênio, comandante da PM, a polícia está próxima de desvendar o caso. E assim que tudo for esclarecido, o resultado da investigação será divulgado para a imprensa. Pamela era mãe de uma criança e os amigos e familiares da vítima estão revoltados e cobram justiça. Esse é o 13º assassinato registrado em 2019 em Maués. Bom, a gente deu esse giro aí pelo interior, né? Beruri, Tabatinga, Maués. Agora vamos chegar aqui em Manaus. A gente fala agora de um assalto. Nós mostramos aqui no programa, inclusive, né, no mês passado. E o criminoso que usava um veículo do modelo Gol para fugir após os roubos, viu? No dia do crime chegou inclusive a tentar entrar numa escola com uma arma em punho. E o suspeito de praticar esse crime é um homem de 33 anos. Ele foi preso no bairro São José em cumprimento ao mandado de prisão. E segundo a polícia, ele é pai de 8 filhos, mas preferia roubar a procurar um trabalho. Os investigadores do 9º Distrito Integrado seguiram as pistas do suspeito desde o interior de Iranduba até a Rua H, no bairro São José, aqui em Manaus. Foi Johnny que abriu a porta para a polícia e se entregou sem resistir à prisão. Apesar de ser procurado pela justiça, o suspeito não estava se escondendo e morava no local com a mulher e os filhos. Por causa da família, os policiais precisaram planejar a abordagem. Trata-se de um infrator extremamente perigoso, que vinha praticando diversos delitos aqui na área do São José. Foi uma abordagem que exigiu muita cautela, muito risco, em razão que os filhos dele estavam na residência, né? Trata-se de 8 filhos, tudo menores, a sua esposa. Então foi uma ação que exigiu muita atenção nossa para evitar qualquer perigo, sabendo que ele estava armado, né? Ele poderia ter uma arma e realmente logramos êxito aí na apreensão da arma de fogo, que estava, inclusive, os calibres todos, as munições todas estavam intactas. Segundo a polícia, Johnny já responde por roubo e furto, deveria estar utilizando tornozeleira eletrônica, mas quebrou o equipamento há cerca de um ano. Na delegacia, ele confirmou que vive de cometer crimes. Durante essa abordagem policial, a polícia entrou e invadiu na tua casa. Tu atendeu tranquilo, a gente vê na imagem lá que tu levanta a mão, atende tranquilo os policiais, mas uma situação dessa podia desandar. E a segurança da tua família? Tu pensa na segurança da tua família numa hora dessa? Por isso que eu não reagi, que eu não sou besta. Tu nunca te preocupou de estar envolvido com atividade criminosa, isso de alguma forma atingir alguém próximo de você, com quem você se preocupa? Eu não misturo muito vagabundo, não. Vagabundo já basta eu. A arma encontrada na casa do suspeito, um revólver calibre 32, segundo a polícia, é a mesma utilizada nos crimes. Johnny foi flagrado pela última vez cometendo esse assalto no mês de junho, na comunidade Grande Vitória. Usando o revólver, o suspeito rouba uma mulher em um carro, depois entra no veículo utilizado para cometer os assaltos e em seguida tenta entrar numa escola, mas desiste de continuar quando um carro se aproxima. Nas imagens, as imagens não deixam dúvidas, tanto o delito praticado aqui na nossa área, nas proximidades dessa escola municipal, não deixam dúvidas. Trata-se do Johnny, inclusive ele confessa aqui para nós. Outro flagrante ocorreu em dezembro do ano passado, no bairro Tancredo Neves, também na Zona Leste. Armado, Johnny toma o celular de um homem que estava sentado na frente da própria casa. E esse outro delito que ocorreu no dia 3 de dezembro, que as imagens foram veiculadas, nós já verificamos e ele também confirma sua participação nesse outro delito. Embora o inquérito vai ser apurado pela delegacia competente, né, que tem atribuição, que é a delegacia da área do Tancredo Neves, para apurar esse outro crime. O Johnny foi preso no conjunto Castanheiros, que fica no bairro São José, aqui na zona leste da cidade. Mas apesar de morar nesta região, de acordo com a polícia, era aqui que ele cometia os crimes. No bairro São José, no Zumbi, Armando Mendes, na área também do Grande Vitória, do Nova Vitória e até do Tancredo Neves.
Por isso, a polícia pede que qualquer pessoa que o reconhecer como autor de algum crime ou que tenha sido vítima, que procure o 9º Distrito Integrado de Polícia para fazer o registro, para registrar o boletim de ocorrência. E uma loja de celulares no bairro Nova Cidade foi alvo de criminosos. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento, essa loja que fica dentro de um supermercado. 11 celulares foram levados e agora a polícia pede ajuda da população para identificar esses suspeitos. Preste atenção no vídeo a seguir. A imagem mostra claramente o momento do roubo. Segundo os funcionários do local, este rapaz de boné vermelho e o de blusa preta, que aparece próximo à porta de entrada, entraram no estabelecimento e, armados, anunciaram o assalto. Na ocasião, um dos bandidos ameaçava uma atendente, exigindo que a mesma abrisse a vitrine para saquear os celulares, enquanto o outro impedia que os clientes saíssem da loja. Após colocar cerca de 11 aparelhos em uma mochila, a dupla sai do local. A loja de celulares, alvo da ação criminosa, fica situada em um centro comercial aqui no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. O assalto aconteceu por volta de 11 horas da manhã, momento em que o quadro de funcionários é reduzido devido ao baixo fluxo de clientes. Segundo um dos atendentes, que preferiu não se identificar por medo, a ação foi rápida. Durou apenas cerca de 2 minutos, mas já foi o suficiente para causar pânico e terror dentro do estabelecimento. Estava fazendo atendimento com o cliente, né, e eles chegaram, estava uma atendente na vitrine, eles chegaram, abordaram ela e disseram para ela entrar, que era um assalto. Eu não tinha percebido até o momento que ele falou que era para ela pegar as chaves, que ele não estava brincando, entendeu? Foi tudo muito rápido, foi em questão de 5 minutos. Eles... Estavam armados? Sim, estavam armados. Na hora a gente vê que tem um cliente que tenta sair, né? Eles estavam impedindo as pessoas que estavam dentro do local de saírem? Sim. O cliente tentou levantar para ir embora e falou, não, pode ficar aí, você não vai levantar não. O cliente sentou e ficou lá aguardando eles finalizarem o assalto. Após sair da loja, os bandidos fugiram em direção às escadas rolantes do centro comercial. Nesse momento, este homem de boné e blusa branca que aparece na imagem também está envolvido na ação. Ele percebe que a dupla está sendo perseguida pelos seguranças e pega a mochila com os aparelhos roubados. Acontece que as equipes avistaram o repasse e foram atrás dos criminosos. Após a perseguição que ocorreu logo após o roubo, os criminosos conseguiram escapar. Segundo um atendente que acompanhou a equipe de seguranças até o estacionamento do centro comercial, quando os bandidos estavam prestes a ser pegos, sacaram armas de fogo e ameaçaram atirar. Quando eu vi que um rapaz pegou a mochila, eu corri atrás para tentar pegar a mochila de volta, né? Só que eu não achava que ele era tipo um parça dos outros. Pegou a mochila, ficou parado e depois ele começou a correr. Estava preparado ali para pegar? Sim. Aí nós corremos atrás dele, só que quando estava chegando perto, os dois iniciantes, eles voltaram apontando a arma, então nós tivemos que voltar correndo também. Agora as vítimas querem justiça. Afinal, além do momento de tensão e medo, os bandidos deixaram um prejuízo de mais de R$10 mil para os proprietários. Quem puder identificar os criminosos através das imagens, é recomendado que entre em contato com a polícia. Eu pensei que o rapaz de camisa branca fosse ajudar ali, né? Estivesse contendo o bandido. Na verdade, ele fazia parte do esquema criminoso. Então, se você puder ajudar a polícia a identificar esses suspeitos aí, para que eles possam devolver pelo menos esses aparelhos, né? Porque depois de vender, de passar para frente, eles vão vender muito barato e as pessoas que realmente trabalharam para conquistar ali os seus bens, os seus pertences é que ficam no prejuízo. Mas agora a gente vai falar de coisa boa, porque é sexta-feira, mas também pode ser o dia de você conseguir o emprego. Já pensou em encerrar essa semana garantindo o emprego que você tanto aguarda? Pois é, chegou o momento da gente conversar com a Tamires Cler. Ela vai trazer todas as informações das vagas dos Cines Manaus e Amazonas. Sexta-feira bateu na porta, muita gente já pensa em curtir, mas não dá para curtir se não tiver dinheiro. E para ter dinheiro, honestamente, tem que trabalhar. Vamos dar aqui as dicas, Tamires, para as pessoas que estão em casa acompanhando a gente agora. Que vagas estão disponíveis hoje, hein? Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia, Manuel, no estúdio, bom dia para você que nos acompanha no Manhã no Ar. Olha, hoje uma notícia realmente muito boa,
porque lá no Cine Amazonas, uma empresa lançou cerca de 200 vagas. Então, além daquelas vagas que a gente já vem anunciando aí ao longo das últimas semanas e que já foram lançadas essa semana, tem 200 vagas para eletricista. Precisa apenas ter o ensino médio, claro, uma experiência aí também na área, e claro, né, registrada ali na carteira, né? Então, são muitas oportunidades para você que tem alguma experiência como eletricista. Agora, vamos dar uma olhada aí na tela, além dessas, né, quais são as vagas disponíveis lá no Cine Amazonas, no Cine da Cetrab, ali na Djalma Batista, pertinho do Amazonas Shopping e do Manaus Plaza. Lá a gente tem, olha só, promotor de vendas, 2 vagas, e aí aquelas 150 vagas para enfermeiro, auxiliar de manutenção, instalador de acessórios automotivos, auxiliar de estamparia, assistente de PCP, uma vaga. Tem ainda essas vagas que eu estava comentando com vocês, de eletricistas, precisa apenas do ensino médio. Tem ainda também as vagas para PCDs, para pessoas com deficiência. Tem vaga para auxiliar de limpeza, encanador, soldador, serralheiro, eletricista, operador de empilhadeira, cozinheiro, auxiliar de produção, recepcionista atendente, operador de caixa, oficial de limpeza, auxiliar de cozinha. Olha aí, muitas vagas lá no Cine Amazonas, somando com a do Cine Manaus, são mais de 570 vagas disponíveis nessa sexta-feira. Além dessas vagas lá da Cetrab, tem também a das 2 sedes do Cine Manaus, uma ali no São Geraldo e outra ali no Jorge Teixeira. E aí, para você saber quais são as vagas disponíveis nesses 2 locais, você acessa o site da Centep, que é o www.centep.manaus.am.gov.br, e aí lá também você pode conferir quais são os cursos disponíveis essa semana também, porque a Centep também disponibiliza alguns cursos gratuitos. A gente anunciou ontem que tem cerca de 600 vagas para alguns cursos de profissionalização. E o procedimento para você concorrer a uma dessas vagas de emprego, tanto na Cetrab quanto na Centep, é o mesmo. Você tem que levar os seus documentos. Então já separa aí o seu RG, CPF, comprovante de residência. No caso dos homens, o certificado de reservista, tem que levar também a carteira de trabalho com o PIS. No caso das pessoas com deficiência, tem que levar o laudo médico atestando, sempre prestando atenção se está dentro da validade, e claro, todos os certificados escolares do ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, o que você tiver aí para comprovar que você realmente é capaz de ocupar aquela vaga, que você tem capacitação. Os horários de funcionamento do Cine Manaus e do Amazonas são um pouco diferentes. Lá na Cetrab, na Djalma Batista, das 8 às 5, tem que chegar um pouquinho antes, às 7 horas, para pegar uma senha. E lá no Cine Manaus, né, nas 2 sedes, das 8 até as 2 horas da tarde. E olha, boa sorte para você que vai sair agora de casa para procurar um emprego. Sexta-feira é dia de procurar emprego também. Espero que segunda-feira você já tenha aí o seu emprego garantido, né, Adriane? Certeza, pelo menos uma entrevista, né, marcada. Tamires, batemos um novo recorde, né? 572 vagas. 572 vagas hoje disponíveis nos postos do Cine. Muito obrigada pelas informações. Agora eu quero saber se as pessoas em casa já saíram para ir atrás dessas vagas. A gente vai lá para Djalma Batista, porque o nosso drone está sobrevoando o Cine Amazonas. Olha, tem uma fila que está fazendo a volta ali na drogaria. Ainda é uma fila tímida, né? Mas eu acho que a partir desse momento que a gente informou que tem 200 vagas para eletricista, muita gente está arrumando tudo em casa agora, a papelada para botar o seu documento, RG, CPF, comprovante de endereço e correr. É importante que você leve, né? Para não ficar de fora da seleção, porque esqueceu um documento. Leva sua carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência para garantir essa entrevista. Essa aqui é a Galeria Mais. É o Cine onde funciona a Cetrab, a Secretaria de Trabalho do Estado, e é onde fica na Avenida Djalma Batista, no sentido bairro, né? Para quem vai para o bairro. Para você ficar mais fácil, fica entre o Manaus Plaza e o Amazonas, o Shopping Amazonas. Então você tem essa galeria, fica entre um e outro, dá para você parar no ônibus ali na Darcy Vargas. Dá para você parar no ônibus na Darcy Vargas e dá para você parar no ônibus também na Avenida Djalma Batista. Então fica fácil você chegar até a Galeria Mais. Essa que é a fila que a gente mostra. O Alex Gomes está operando o nosso drone hoje lá na Djalma Batista. Já tem bastante gente por lá. 572 vagas de recepcionista, são 20 vagas de serralheiro. E chama atenção aí para essas vagas de
eletricista, 200 vagas disponíveis no dia de hoje. Então, tá aí, portanto, o movimento ainda é pequeno para a quantidade de vagas que você tem e você pode sair de casa porque a senha eles entregam até às 7 horas. Mesmo que vá muita gente para lá, o atendimento funciona até às 5 da tarde. Então, dá para você ser atendido ainda hoje. Vamos voltar a falar dos casos de polícia, viu? Um jovem de 27 anos que estava foragido há 7 anos foi preso durante a Operação Grilagem. Ele é suspeito de matar um outro homem no ano de 2013. Esse crime, segundo a polícia, foi motivado por uma discussão durante uma partida de futebol. William de Oliveira Vaz, de 27 anos, foi preso e apresentado aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros na Zona Leste da capital. Ele é suspeito de assassinar o Liberato da Silva, de 33 anos, no dia 24 de março de 2013. Ele foi preso, o William, em uma operação Grilagem que foi deflagrada no dia 17 desse mês, ali próximo ao município do Cacau Pireira, que investigava aí crimes ambientais. Quem vai dar detalhes sobre a prisão do William é o doutor Charles Araújo, delegado adjunto aqui da especializada. Doutor, mesmo depois de quase 7 anos, a polícia está trabalhando. Exatamente. É importante a gente frisar nisso, né? Passaram 7 anos, mas o crime foi investigado à época do fato, né? Lá em 2013, as nossas equipes aqui da DHS já conseguiram identificar o William, conseguimos as provas que nós colocamos nos autos e ele foi pedido um mandado de prisão para ele, que foi decretado já naquela época. Ele fugiu, permaneceu em alguns municípios aí do estado, mas no último dia 18, através dessa operação do Departamento de Polícia do Interior, conseguiram encontrá-lo. Ao consultar, perceberam que existia este mandado de 2014, porém surgiu a dúvida se o mandado ainda estava válido. Eles trouxeram ele aqui para a Delegacia de Homicídios, a gente diligenciou junto à vara e confirmamos, inclusive, que o mandado teria sido ratificado em abril desse ano. Então, demos aqui o cumprimento desse mandado e agora ele vai ser encaminhado à cadeia pública, onde ficará à disposição da Justiça. Doutor, a motivação desse crime seria banal, uma partida de futebol que acabou gerando uma discussão entre o William e o Liberato, né? Isso mesmo. As investigações apontam desde o início que foi um motivo banal. Eles estavam jogando futebol, tiveram uma discussão, o William foi até a sua casa, se armou com uma arma de fogo e voltou e efetuou os disparos contra a vítima. Após isso, ele já fugiu, né? Sabia que a polícia ia atrás dele e a gente conseguiu agora dar cumprimento a esse mandado. E um jovem de 25 anos foi preso suspeito de matar um homem na frente do filho. Uma criança de só 2 anos de idade, né? Esse crime aconteceu lá no bairro Santa Teovina. E tem um detalhe, né, Manuel? Ele estava brincando com a criança quando isso aconteceu. Exatamente. A gente exibiu aqui na TV A Crítica essas imagens. A criança estava na rua, momento em que passa também uma senhora com uma outra menina. E quando o carro se aproxima para esse crime, no momento desse crime, o pai pega a criança e senta, coloca a criança sentadinha na calçada. É a hora que os atiradores saem do carro e atiram contra esta vítima. E pelas imagens do crime que a gente acompanhou, Adriane, por muito pouco mesmo, não atingiu essa criança. A gente tem a reportagem. O Arnaldo Mike de Oliveira, de 25 anos, foi preso no último dia 18 de julho, depois de um cumprimento de mandado de prisão. Ele estava em uma casa na Rua G, no bairro Redenção, na zona centro-oeste da capital, quando foi capturado pelos policiais aqui da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Ele é suspeito de assassinar o Fabrício Marinho Rodrigues, de 34 anos, no último dia 8 de julho, lá no bairro Santa Teovina, na zona norte da capital. No dia do crime, a vítima estava brincando com o filho dele quando o Arnaldo e mais um comparsa chegaram e assassinaram a vítima. Doutor, eles não tiveram nem respeito pela criança de 2 anos de idade, né? Exatamente. Na época do crime, né, no dia 8, as imagens do fato viralizaram, né? E foi possível perceber que eles não tiveram nenhum pudor, né? A vítima, inclusive, chega a empurrar o filho para livrá-lo dos disparos de arma de fogo que eles efetuaram. Foi um crime que ocorreu no dia 8, então a gente mostra a celeridade da nossa investigação. Foi uma investigação conduzida pelas equipes da nossa Zona Norte aqui, da delegacia, capitaneadas pela doutora Zandra, e que, de forma bem célere, conseguiram identificar o Arnaldo, né?
e pedimos a prisão preventiva dele, que foi decretada com base nas provas que nós coletamos. Ele foi encontrado numa casa na Redenção, né? Não ofereceu nenhuma resistência. Nós tivemos o apoio também dos policiais do 17º DIP nessa ação e conseguimos trazê-lo e apresentaram à população já no dia de hoje. É importante a gente frisar e mostrar para a população que a gente está trabalhando para que isso sempre ocorra, que a gente prenda o mais rápido possível. Delegado, o Arnaldo, ele fala qual seria a motivação desse crime? Ele cita que a motivação para o fato seria a vítima o estar ameaçando, né? Estar ameaçando de morte. Eles teriam uma suposta rixa e a vítima teria ameaçado ele. As nossas investigações apontam para outra situação, de que a vítima teria perdido ou furtado uma arma do Arnaldo. E por conta disso teria sido jurado de morte e eles teriam efetuado esse crime bárbaro, né, na frente de uma criança de 2 anos. O suspeito e a vítima, doutor, tinham passagem pela polícia? A gente, apurado, não, né? Eles são tanto um quanto o outro, não chegamos a essa informação ainda. O Mike teve um indiciamento, mas que ainda não foi para a justiça por conta de tráfico de drogas. No caso, as investigações vão continuar para tentar localizar esse outro suspeito que aparece nas imagens também, doutor? Sim, as investigações continuam, né? A gente até pede a ajuda da população para identificá-lo, né? Tendo em vista que as imagens viralizaram. Então, se a população tiver alguma informação que possa conduzir à identificação desse segundo suspeito, a gente pede que nos ajudem através do 181, né, da Secretaria de Segurança, para a gente poder prender esse daí também. Arnaldo Mike, daqui da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, vai ser encaminhado para um presídio aqui da capital. A imagem é muito forte, Exatamente. né? Muito forte. A gente percebe ali a criança muito próximo também, assim, de levar de fato tiro, como você disse. O pai acho que já percebeu que estava acontecendo alguma coisa, foi tentar botar a criança no canto, empurrou ali, correu e foi tudo na frente, né? A gente às vezes mostra vários crimes que acontecem, de pessoas que têm envolvimento ou não com tráfico de drogas, fala, procurou a morte. Mas se a gente procurar analisar o contexto, imagina essa criança de 2 anos vendo o pai morrer. O pai que estava brincando com ele, apesar de ser muito pequeno, é algo que vai ficar guardado ali na memória, né? Tem um trauma, né? Um trauma, um susto muito grande, né? E até entender. Imagina você falar para uma criança que o seu pai morreu quando ela tem 2 anos. Imagina a criança ver isso acontecer. Que tipo de consequências isso pode ter para o futuro? Sem falar que uma consequência essa criança já está sofrendo, que é a ausência do pai. O que me chama a atenção nesta imagem sempre, para além da gravidade de ter uma criança na cena de crime, e os atiradores, eu acho que sequer perceberam a presença desse menino aí. Ou pouco se importaram, né? Exatamente. Essa banalidade, a banalidade da vida, né? Alguém vai lá e atira, olha as imagens aí. Aqui no canto do vídeo inferior a gente consegue ver uma criança que tinha acabado de passar uma senhora. Então, isso aí não foi planejado. A criança está naquela rampinha ali, né? Do Exatamente, lado do batente. Naquele cantinho lá do lado do batente, enquanto eles estão executando o pai do menino. Adriana, a impressão que a gente tem, a impressão que eu tenho, vou falar por mim, a impressão que eu tenho é que qualquer um que decida matar alguém hoje em Manaus, vai lá, sai e mata. Ainda mais se o motivo é o motivo como ele está dizendo aí. Se alguém recebe algum tipo de ameaça, faz o quê? Procura uma delegacia, registra um boletim de ocorrência, alerta as autoridades, entra na justiça com um processo, faz isso, processa as pessoas. É assim que o cidadão deve ou deveria agir. Mas a gente percebe que um certo sentimento de impunidade e a facilidade de se ter acesso a uma arma de fogo faz com que as pessoas estejam nas ruas quase que diariamente executando as outras. Quase todos os dias a gente está divulgando notícias sobre execuções, sobre assassinatos nas nossas ruas, na frente das nossas crianças, na frente das nossas casas, Adriana Diniz. Situação extremamente complicada, né, Manuel? Agora vamos falar de uma queda de aeronave, mais uma. 2 homens ficaram gravemente feridos depois de uma queda de uma aeronave. Isso aconteceu no interior do estado e essa aeronave estava indo socorrer, na verdade, retirar um corpo, né? Exatamente. A informação que a gente tem é que ela transportava o corpo de uma vítima que poderia ser também de um outro acidente e acabou que 2 ocupantes desta aeronave precisaram ser socorridos. Eu estive ontem lá na frente do João Lúcio, quando uma das vítimas já tinha chegado, Adriana Diniz, mas naquele momento eu não tinha todas as informações. A gente tem informações agora numa reportagem.
O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira. Uma aeronave de pequeno porte passava em cima de uma zona rural nas proximidades do município de Altazes quando caiu. Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que auxiliaram no resgate das vítimas, esse avião fazia o translado de um corpo, um homem que foi morto em um acidente de helicóptero no município de Novo Aripuanã. Dentro da aeronave estavam o piloto e o copiloto. O piloto foi identificado como Carlos Alberto Gomes de Souza, de 72 anos, e o piloto Wilken Andrade de Paula, que não teve a idade divulgada. De acordo com as informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar, eles foram acionados por volta das 9 horas da manhã para atender essa ocorrência. Assim que chegaram no local, uma área de difícil acesso, cercada por mata nativa, eles encontraram apenas o piloto, bastante ferido. Já o copiloto tinha sido levado por moradores da região para a sede do município de Altazes para passar pelos primeiros socorros. O piloto foi transferido aqui para a capital em um helicóptero para o Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, aqui na zona leste da capital. Depois disso, o Corpo de Bombeiros fez também a transferência do copiloto do hospital na sede do município de Altazes, aqui para o Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, na zona leste da capital. Ainda de acordo com a Suzan, a Secretaria de Estado de Saúde, o estado desse piloto e do copiloto é bastante grave. As investigações agora devem ser realizadas pelo CENIPA. No local, eles fotografaram as cenas, retiraram partes da aeronave para análise e também reuniram alguns documentos e ouviram relatos das pessoas que possam, de fato, ter presenciado a sequência aí do acidente, desde o momento que a aeronave começou a cair até, de fato, o resgate do copiloto, que foi encaminhado para a sede do município para receber os primeiros socorros. O Corpo de Bombeiros também informou, por meio de nota, que mobilizou vários agentes, vários funcionários aí que atuam no Corpo de Bombeiros, que já estavam no município de Altazes por conta de uma festa da região, para que, de fato, eles auxiliassem a Polícia Militar no resgate dessas vítimas. Já o corpo do homem que tinha se envolvido em um acidente de helicóptero no município de Novo Aripuanã ainda segue nas proximidades do município de Altazes, até que, de fato, seja transferido para o seu destino final. Um desses pacientes foi recebido por volta das 11 horas da manhã pela equipe médica do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Ele está aos cuidados da ortopedia e estável, né? Está no estado estável. A outra vítima também está na mesma unidade hospitalar, passou por exames de imagem e também está estável. Chama a atenção neste caso, pelo menos a minha, Adriane Diniz, é que a gente vem de uma sequência, né? Um pouso forçado em um lago nas proximidades de Coari, logo depois aquele acidente lá em Ipixuna, em que um jovem se chocou contra a aeronave, ele estava de moto, teve amputações e depois faleceu, e agora esta outra aeronave que cai, deixando essas duas vítimas aí. Felizmente não morreram, estão recebendo atendimento, e a gente segue acompanhando para saber os motivos, né? Quase todos os anos a gente acompanha acidentes aéreos aqui na aviação regional. E é um sofrimento que, no caso dos familiares da vítima que estava sendo transportada, aumenta, né? Se estende, porque ele já estava sendo transportado para ser velado, enterrado pela família. Aí quando há esse novo acidente, o corpo que saiu de Novo Aripuanã agora está em Altazes, não chega ao seu destino, né? Então é um sofrimento que se prolonga, não que ele chegar resolveria, mas já ameniza aquela dor, aquele momento de luto que vive uma família. E faz parte desse momento velar, enterrar o corpo com dignidade, ter esse momento ali específico que ainda não é possível por conta de mais um acidente aéreo. Exatamente. Vamos seguir aqui. Lá no bairro da Compensa, um homem de 34 anos foi preso por descumprir uma medida protetiva. Mais um, hein? Segundo a polícia, ele possui diversas passagens por violência doméstica contra a ex-mulher, com quem viveu por 14 anos. Ele conseguiu 14 anos, Adriane. E tem um detalhe, ele era metido a machão, gostava de bater em mulher, porque a ex-mulher não era a única vítima, não. Ele tem registro de agressão contra a irmã e também por ofender a própria mãe. É um machão, né? Uma relação que durou pelo menos 14 anos. Teve como fruto 4 filhos. Mas o fim foi bem diferente de uma história de amor. Esse homem que aparece nas imagens é o Jean Vieira de Souza, de 34 anos. Profissão, montador.
mas nas horas vagas ele costuma agredir, insultar e importunar várias mulheres. Ele não se importa se essa mulher é a mãe, a companheira ou até mesmo a irmã dele. O que ele faz é ameaçar e agir com muita violência. Dessa vez, ele foi preso pelos policiais civis da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, por volta das 10 horas. A prisão ocorreu na Compensa, na casa do próprio suspeito. O motivo? Descumpriu as medidas protetivas a respeito da sua ex-companheira. O relacionamento terminou em dezembro do ano passado. Em agosto, alguns meses antes, ela já tinha procurado a polícia para falar que esse homem estava a ameaçando. Depois disso, eles resolveram se separar. A partir daí, começa aquele leva e traz das crianças. Visita no fim de semana, pega, vai para sua casa, volta para a casa da companheira, e é aí que ele se irritava com o fim da relação. Não se conformava, começava a ameaçar essa esposa, até que as ameaças progrediram para uma agressão. A partir daí, ela veio novamente na delegacia, procurou a Polícia Civil e foi, de fato, quando as medidas protetivas foram estipuladas. Como ele descumpriu, mais uma vez se aproximando dessa companheira, a polícia bateu na porta da casa dele. Nós ouvimos esse suspeito aqui na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher e ele contou a sua versão da história e disse que não teria agredido a esposa, e sim um companheiro que ela arrumou depois do fim do relacionamento e quando ele estava no interior do estado. Ela falou para mim que tinha me traído no interior, com o pastor da igreja, teve 1 ano de relação com o pastor da igreja, eu nem sabia disso, entendeu? Aí beleza, eu deixei quieto, eu fiquei triste, entendeu? Fiquei em depressão. Aí eu caí até no mundo da droga, não menti pra você não, caí no mundo da droga. No momento nenhum, não agredi ela, cara. Os vizinhos dela estão de prova. Delegado, o que de fato aconteceu nesses últimos dias para que ele descumprisse essa medida protetiva? Ele se aproximou da vítima, mandou mensagem, que é muito comum também. O que aconteceu? Ele se aproximou da vítima e lesionou. Ele bateu nela, né? Ele foi com a desculpa de ir atrás das crianças, mas ele não deveria ir porque ele sabia que ele tem que arrumar uma terceira pessoa para ter o contato com os filhos e a ex-mulher. Ele não pode ter mais contato direto. E ele já estava cientificado, mas mesmo assim ele foi, descumpriu a ordem judicial, para você ver que ele não teve um respeito a uma ordem judicial que ele mesmo assinou, e depois ainda bateu na própria ex-companheira, naquele momento de ódio que ele estava passando. E isso não pode ser passado a mão por cima de forma alguma. Ele tem que ser preso e respeitar tanto a ordem judicial, respeitar a polícia e respeitar a mulher que não quer mais viver com ele porque ela tem os motivos dela. Tem que respeitar mesmo e não pode passar a mão na cabeça mesmo. Agora imagina essa cena comigo. 8 pessoas num quarto de hotel, em cima de uma cama, consumindo drogas. Foi isso aí que a polícia encontrou, viu, no centro da cidade. Uma dessas pessoas era um adolescente que foi apreendido. Eu vou conversar com a Juliana Silva, que está ao vivo com a gente, lá no centro da cidade. Eu acho que é o 24º, né, Juliana? Bom dia para você. Juliana, que informações você tem pra gente? Como é que foi que a polícia soube que essa galera toda estava lá em cima da cama consumindo drogas? Olá, Emanuel, bom dia para você. Olha, nós estamos aqui no bairro do Coroado, parece o 24º, mas é o 11º, viu? É um local onde a gente todos os dias, né, procura fazer os ao vivos daqui e também pegar informações já com os policiais sempre em primeira mão, viu, Emanuel? E sobre esse assunto, realmente é essa cena que você acabou aí de falar, viu? Quando a polícia chegou, todos estavam em cima da cama, mas para a polícia chegar até eles foi através de uma denúncia. Quando eles chegaram até a rua Xingu, no bairro Cidade Nova, para então verificar essa denúncia, fazer a ocorrência, a comunidade informou que todas essas pessoas, inclusive o adolescente e também tinha mulheres entre esse grupo, eles teriam se dirigido ao centro da cidade para consumir drogas dentro de um hotel. Quando eles saíram, então, do bairro Cidade Nova, os policiais da 6ª SICOM, eles se dirigiram ao centro, pediram apoio aí da Delegacia da Mulher também, que participou de toda essa operação.
E eles, chegando no hotel, lá na Avenida Joaquim Nabuco, onde fica localizado, constataram toda essa cena. Viram toda essa cena. Todos eles estavam em cima da cama, consumindo drogas, e o nome deles é esses aqui: Alexandre Bandeira Barros, de 22 anos, Ana Paula Castilho Bustamante, de 29 anos, Diego Araújo da Silva, de 18 anos, Larissa Reis Pereira, de 19 anos, Lucas Ferreira Soares, de 23 anos, Luiz Fernando Moraes, de 19 anos, Wallace Silva dos Santos, de 24 anos, e ainda um adolescente de 17 anos. Juntamente com o grupo, a polícia também achou materiais do tipo oxi, também skunk. Além disso, uma balança de precisão, rádios comunicadores, além também de um carregador desses rádios. Eles todos foram encaminhados ao 6º DIP. Eles vão ser autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menor, viu, Emanuel? Ok, Juliana, muito obrigado pelas informações. Eu peço para você ficar por aí, porque a gente volta a conversar daqui a pouquinho. E olha só, um homem de 42 anos foi preso suspeito de aplicar golpes aqui no Amazonas e também no estado de Roraima. As investigações iniciaram depois que uma das vítimas denunciou o caso. O estelionatário se passava por chefe de cozinha, enfermeiro e até seminarista. A gente acha que já viu de tudo. Ou pelo menos pensa. A gente já viu suspeitos se passando por vendedor de picolé, vendedores ambulantes de forma geral. Agora, como chefe de cozinha, ex-padre e pastor, essa é novidade. Os policiais civis da 19ª Delegacia, junto com os policiais da 20ª, cumpriram 2 mandados de prisão. Um já tinha sido expedido aqui pelo 19º Distrito Integrado de Polícia. O alvo era Jorge Átila Toscano, de 42 anos. Ele se aproveitava dessa parceria que ele acabava criando com as suas vítimas por conta de todos esses títulos que ele se dizia ter para aplicar golpes. Somente aqui, em cima dessa mesa, onde ele está sendo apresentado, aqui na sede do 19º Distrito Integrado de Polícia, a gente tem 11 boletins de ocorrência no nome de Jorge Átila e 2 mandados de prisão por estelionato. A gente vai ter mais detalhes sobre esse caso que ficou conhecido como o caso do Masterchef, conversando agora com o titular aqui do 19º. Delegado, então, foi um trabalho de muita investigação, porque o primeiro caso foi registrado há anos atrás, em 2013. Sim, ele tem essa facilidade de sumir. Então, depois que a vítima percebe que ele praticou o delito, ele simplesmente desaparece. Aí a pessoa procura a delegacia, faz o registro, mas o caso não consegue avançar simplesmente porque ele não é localizado. Assim que nós tivemos conhecimento que ele havia praticado delito na nossa circunscrição e também na do 20º, começamos a montar uma força-tarefa voltada a localizá-lo, porque nós precisávamos localizá-lo e levá-lo à responsabilização. Porque nós temos informações que ele já havia começado a trabalhar em um restaurante e já estava até, inclusive, montando um esquema para vender uma TV para essa pessoa, porque um dos esquemas dele seria esse: ele oferecia uma TV, quando a pessoa adiantava valores para ele, ele simplesmente desaparecia. Depois, percebendo isso aí, acompanhamos e ontem cumprimos esse mandado de prisão, esses 2 mandados de prisão contra ele. Os casos não são registrados somente aqui em Manaus, tem registro também de outro estado e do interior? Sim, nós temos informações que ele já praticou esse mesmo delito, tanto no estado vizinho de Roraima, assim como também no interior do estado. Então, isso serve de alerta para que pessoas passem a observar mais com detalhe. E sempre que alguém lhe propõe alguma negociação muito boa, é para se desconfiar. Jorge Átila Toscano, de 42 anos, pode ter feito muito mais vítimas, mas elas não registraram boletim de ocorrência. Então, se você já viu esse indivíduo aí na sua comunidade, na sua cidade ou no seu estado, como o delegado já disse, é importante que você venha aqui na delegacia e registre essa ocorrência. Agora, após os procedimentos cabíveis aqui na sede do 19º Distrito Integrado de Polícia, ele deve ser encaminhado para o Centro de Detenção
prisão provisória masculino e ficará mais uma vez à disposição da Justiça. Agora sim, tiraram de circulação para que ele não pudesse fazer mais vítimas, como chefe de cozinha, pastor ou até mesmo ex-seminarista. Adriane Diniz, me chama a atenção quando eu vejo um homem nessa idade cometendo ainda esse tipo de crime, porque é alguém que é quase meio século de vida, já teve experiências suficientes na vida para ter um outro tipo de postura, mas continua cometendo crimes tendo esse mesmo tipo de comportamento. Emanuel, eu nem acredito que vai mudar muito, porque não que as pessoas não tenham essa oportunidade, mas é porque não quer mesmo. Porque estelionatário o estelionato é um tipo de crime que se repete muito, tem muita reincidência. Por quê? O cara é preso, dá golpe em todo mundo, mas a lei brasileira não te obriga a pagar as dívidas que você fez. Quem foi lesado, quem ficou no prejuízo, ficou. Fica no prejuízo. Ficou no prejuízo, já era. Não vai ter a devolução desse dinheiro. E se tiver algum tipo de julgamento que obrigue a pagar, vai pagar como puder. E aí a pessoa não tem uma renda fixa, está acostumado a dar golpe em todo mundo, vai enrolando, enrolando, enrolando. Daqui a pouco está livre, porque é um crime de menor potencial ofensivo. E ainda que tenha já uma série de vezes na cadeia, ele sai... Se não foi condenado, não tem antecedentes. E aí ele sai porque ele já sabe como funciona o esquema. Aí quando ele está aqui fora, volta de novo a praticar os mesmos golpes, infelizmente. O crime de estelionato acaba com a vida de muita gente, acaba, destrói famílias. Pessoas que, por exemplo, caem no golpe de uma casa própria, que junta todas as economias da vida inteira e que se perde ali, aí isso acaba criando uma crise dentro do casamento, uma crise mesmo psicológica de você saber que você caiu num golpe quando você percebe tudo que está acontecendo, mas quem cometeu o crime geralmente fica impune. Agora vamos ver se a gente piora um pouquinho a vida dele agora. Você que está assistindo a nossa programação, se você reconhecer este homem como autor de algum crime, você que foi vítima, procura a delegacia e denuncia. Vai lá registrar o boletim de ocorrência, porque cada crime registrado, denunciado, será mais um processo para ele responder. Seja como enfermeiro, seja como pastor, masterchef, seja o que for, né? Porque essas pessoas têm lábia, E de qualquer forma já decora a cara dele, porque se ele sair daí, com certeza vai querer continuar acompanhando, cometendo os mesmos crimes, e aí é muito fácil cair no papo de quem já está acostumado a enganar a gente de tudo quanto é tipo de jeito. Adriane, antes de você chamar a próxima reportagem, são 6h59, a gente encerra agora a nossa transmissão pela 93.1 FM, pela FM O Dia, e a gente volta na rádio na segunda-feira, né? Mas amanhã tem Manhã no Ar aqui na tela da TV A Crítica de 6 a 8h30, só para deixar bem claro. Então, aos ouvintes, um excelente fim de semana. E agora a gente segue falando dos casos de polícia e vamos mostrar um caso chocante. Uma adolescente de apenas 15 anos foi sequestrada em uma parada de ônibus. Esse crime aconteceu na Zona Sul e ela foi estuprada por 3 homens que ainda não foram identificados. Segundo a polícia, essa vítima vendia canetas quando o trio em um carro preto fez essa abordagem. Bairro do Mauazinho, zona leste de Manaus, local este que muitas vezes é cenário de criminalidade. Uma adolescente de 15 anos que vendia canetas ali nas proximidades da parada de ônibus da UEA, ali na Carvalho Leal, estava trabalhando. Quando 3 homens em um carro Gol, de placas ainda não identificadas, a raptaram. Segundo ela, disse aí à polícia que esses 3 homens a estupraram e também deram substâncias de entorpecente para ela usar e ficou inconsciente. Os 3 homens rodaram com ela pela cidade de Manaus e a trouxeram aqui para o bairro do Mauazinho, na rua Areal. Os policiais da 20ª SICOM avistaram essa moça apenas de roupa íntima, a roupa de baixo. Ela, desorientada, não sabia o que fazer. Os moradores das proximidades a acolheram e chamaram o SAMU. O SAMU ali viu realmente que ela foi abusada. Policiais da 20ª SICOM, então, relataram, pegaram todo o depoimento dessa moça de 15 anos e ela foi encaminhada ao pronto-socorro João Lúcio. Este caso é investigado pela Polícia Civil. Ela caminhava desnorteada pela Avenida Solimões,
quando a guarnição em deslocamento para fazer uma operação encontrou com ela no meio do caminho. E lá ela relatou que havia sido sequestrada por 3 indivíduos num Gol Preto, no bairro Cachoeirinho, enquanto ela vendia canetas na parada de ônibus. E asfixiaram ela com um pano, com algum produto, e desde então ela não se recordava mais de nada. Já acordando depois que ela foi arremessada do carro aqui nas proximidades do bairro Mauzinho. A polícia agora trabalha na investigação e está atrás desses 3 elementos que abusaram desta moça de apenas 15 anos de idade. E se você tiver qualquer tipo de informação que possa ajudar a polícia, entre em contato. É um tipo de crime que não pode ficar impune, né? Uma adolescente, e eles se aproveitam da vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade tanto de segurança quanto social, né? A menina estava vendendo canetas, provavelmente para ajudar na renda da família, e eles aproveitaram que ela estava sozinha, colocaram no carro e cometeram esse crime bárbaro com uma adolescente. E a gente tem mostrado muitos casos aqui com adolescentes assim, que são vítimas de bandidos em qualquer bairro da cidade, em qualquer hora do dia, né? A gente sabe que crime é crime, mas há situações que são muito mais graves do que outras. E uma situação como esta, sendo abusada por 3 monstros assim, pode, como você falou sobre aquela criança ainda há pouco, o resultado de um abuso desse na vida de uma jovem como essa deixa sequelas psicológicas para o resto da vida. A gente imagina que a polícia deverá fazer uma investigação muito rigorosa sobre isso. Há possibilidade de que esses suspeitos sejam identificados eventualmente por alguma câmera de vigilância, e é por isso que a gente faz o alerta aqui para as pessoas que viram essa movimentação ou que suspeitam que identificaram alguma coisa. Alerta a polícia, passa a imagem, o vídeo, a informação para a autoridade policial. Nós temos acompanhando essa semana uma moça achada amarrada e morta com sinais de violência numa área de mata. Mês passado, 2 jovens que foram lançadas de veículos também. Talvez sejam casos com características diferentes, mas infelizmente nossas jovens estão sendo vítimas desses criminosos. E nesse caso, a suspeita é de que se tratam de 3 criminosos, que eu prefiro chamar de monstro para quem comete esse tipo de coisa. Melhor denominação. E olha só, as 4 unidades prisionais da capital vão voltar a permitir visitas a partir desse fim de semana. E quem vai trazer todos os detalhes para a gente sobre esse assunto agora, ao vivo, é a repórter Tamires Clar. Tamires, as visitas estão de volta, vão ser permitidas nesse fim de semana, mas sem novas regras, né? Não vai funcionar como antes, pelo menos é o previsto. Pois é, Adriane, a ideia é diminuir o número de visitantes dentro das unidades prisionais e também, eventualmente, instalar um novo sistema de agendamento. Mas nesse fim de semana vai funcionar da seguinte maneira: o número de visitantes dentro de cada unidade vai ficar limitado a 250 pessoas. Então, cada detento, cada interno vai ter direito a ter a visita de 2 parentes ou um amigo. E nesse fim de semana, excepcionalmente, não vai ser permitido a entrada de crianças menores de 12 anos. Além disso, também não vai ser possível entrar com comida dentro das unidades prisionais que passaram por essa revisão dessa atividade, dessas visitas. Então, a comida, na verdade, só vai poder entrar se for para alimentar as crianças quando essa visita for permitida. Que a ideia é que seja já no próximo fim de semana, a partir do dia 1º de agosto. Então, eles também estabeleceram um calendário de acordo com pavilhões e também com as galerias, dependendo de como é que é organizada a unidade prisional. E aí a gente preparou um quadro, uma arte para você, para mostrar mais ou menos como é que vai funcionar cada dia, quais pavilhões vão poder receber visita. Então, olha só, lá no CDPM 1, né, que é o Centro de Detenção Provisória Masculino de Manaus, 1, sexta-feira vai poder ter a visita no pavilhão 1, no sábado, pavilhões 3 e 6, no domingo, os pavilhões 2, 5, anexo e a enfermaria. A unidade prisional do Puraquequara também entrou nesse novo regime. Então, sábado vai ter na galeria 1, 2, nas galerias 1, 2, 5, 6, 7 e 11. No domingo, galerias 3, 4, 8, 9 e 10. O Compage, né, também o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, no sábado, pavilhão 1 e 2, ala 2 do pavilhão 3. Domingo, ala 1 do pavilhão 3 e o pavilhão 5.
Do IPAT vai poder receber visita no sábado o pavilhão e a ala de internos do projeto de remissão de pena e no domingo o pavilhão C. Lembrando que as outras unidades, né, tanto o Centro de Detenção Provisória Feminino quanto também o CDPM 2 masculino, eles vão continuar recebendo visitas e também tendo a entrada normal de alimentos. Não mudou nada lá para eles, só mesmo para essas unidades. E a gente lembra que houve, né, essa mudança, houve essa revisão. Essas visitas estavam suspensas desde maio, porque houve a morte daqueles 55 detentos, né, depois de uma briga entre facções dentro das prisões. Então, a ideia da CEAP era tentar reorganizar essas visitas para manter a segurança tanto para os visitantes quanto para os internos e também aumentar a possibilidade de manter ali o controle de quem entra, de quem sai, de fazer também a revista do que está entrando, para evitar realmente que outras situações parecidas com essa, aumentar um pouco mais a segurança dentro dos presídios. Então, a ideia é que ao longo do tempo esse sistema vá avançando, como eu disse, a ideia é fazer um agendamento e isso seria feito de forma online. Mas aí a Secretaria de Administração Penitenciária ainda está trabalhando para ver como é que isso tudo vai funcionar, para estabelecer, né, essas regras e tudo mais, e deve anunciar já nos próximos dias como é que vai funcionar esse novo sistema de agendamento. Adriane, Emanuel. Tá certo, Tamires, muito obrigada pelas informações. Inclusive, hoje completa 2 meses, né, dessa primeira matança nos presídios, que teve seguimento no dia 27 de maio também. Obrigada pelas informações. Eu pedi aqui para a gente reforçar como vai funcionar esse cronograma de visita. Quem tem um familiar preso já sabe onde ele está, já sabe qual é o pavilhão. Então, no CDPM 1, nessa sexta-feira, só o pavilhão 1. Ainda lá mesmo, né, pavilhões 3 e 6 amanhã, no sábado, e no pavilhão 2, 5 e o anexo enfermaria no domingo. Esse é o CDPM 1. Além do CDPM 1, tem a UPP, que é a Unidade Prisional do Puraquequara. Lá, sábado, galerias 01, 2, 5, 6, 7 e 11. Aí, isso no sábado, perdão. E no domingo fica 3, 4, 8, 9 e 10. Para você que tem familiar nessas unidades prisionais e está se organizando para visitar, observa as datas para não dar viagem perdida, porque essas unidades ficam longe, normalmente, de onde você mora. IPAT tem o pavilhão dos internos do projeto de remissão de pena, que vai ser no sábado, e no domingo o pavilhão C. E a outra unidade que a gente tem também para visitação, tem mais uma unidade, vamos já mostrar para você. Lembrando que crianças não vão entrar nas unidades prisionais, menores de 12 anos. E também não leva rancho. Quem vai? Eu estive agora no sábado, passei pela rodovia, 174, e já tinha algumas famílias que estavam ali levando alimentos. Tinha várias sacolas de alimentos por lá, só que não pode entrar ainda. E mesmo quem vai visitar hoje, amanhã e depois, não leve, porque não vai entrar. Você vai gastar o seu dinheiro. Então, por favor, esteja atento a isso, porque depois de 2 meses as visitas estão voltando para que tudo ocorra bem. A gente tem imagem do drone, não tem? O drone que está sobrevoando lá, a Maripiranga Monteiro, a antiga Recife. Aquilo ali é próximo à bola do Eldorado, não é isso, Adriane Diniz? Exatamente. Aqui na direita do vídeo é para quem vai entrar dentro do Conjunto Eldorado e depois acessa ali a Avenida de Djalma Batista e aqui segue na antiga Recife. Olha, o trânsito está fluindo no sentido centro um pouco mais carregado, mas há um espaço entre os carros, sinal aberto aí, a gente percebe que é a rota, é uma rota para o motorista, né? Tem um detalhe aqui também uma das saídas do Parque 10. Tem uma lentidão, mas também é causada pelo tempo semafórico, né? Então, como tem um semáforo ali na frente, acaba causando esse tipo de problema aí por conta de retenção, por conta do tempo do sinal mesmo. E essa é a hora que o trânsito começa a ficar mais carregado, sobretudo com aquela interdição da Constantino Nery. A Maripiranga se torna, de fato, uma das alternativas para o motorista que segue na direção do centro da cidade. E com o anúncio da liberação do saque das contas ativas e inativas do FGTS e do PIS/PASEP, tem muita gente animada para usar esse dinheiro, né? Mas os trabalhadores devem ficar atentos ao calendário que o banco deve divulgar, viu? O valor para o saque deve ser de até R$ 500. Para alguns, o valor é pouco e não dá para fazer muita coisa. Não dá para a gente pagar nenhum aluguel, nem um mês de aluguel não dá para pagar, então R$500 não dá para nada mesmo. Para outras pessoas, os R$500 são bem-vindos e devem ajudar no orçamento das despesas de casa.
Eu pagava as minhas contas, várias dívidas que a gente tem, que eu tenho aí para pagar, né? Meu aluguel também, que eu pago aluguel. Era uma ajuda, né? Segundo o governo federal, os saques do FGTS começarão em setembro e do PIS/PASEP já no mês de agosto. Quem já tem conta na Caixa Econômica Federal pode ficar despreocupado que o banco vai depositar automaticamente o valor. Quem tiver cartão cidadão conseguirá fazer o saque no caixa automático. Quem não tem conta no banco precisa seguir o cronograma que ainda vai ser divulgado. A previsão é de que dos 42 bilhões que devem ser injetados na economia do país, 30 bilhões vão ser liberados ainda esse ano de 2019. Já os outros 12 bilhões, eles devem ser liberados a partir do ano que vem. O valor para saque é de R$ 500. Em todo o país, são pelo menos 260 milhões de contas ativas e inativas do FGTS. Desse número, 211 milhões têm um saldo de até R$ 500, o que representa 80% dos beneficiários que vão conseguir sacar esse valor. Para este economista, a ideia é que mais gente consiga ter acesso ao saque. Esse teto de R$ 500, ele foi pensado para atender as pessoas mais pobres entre os correntistas, né? Porque eles viram o seguinte, 85% das pessoas que têm o FGTS tem até R$ 1.000. Foi criado também para 2020 o saque aniversário. Os trabalhadores vão poder sacar determinados valores anualmente, mas não vão poder fazer o saque em casos de rescisão de contrato de trabalho. Nesse ano será um saque, né? Um saque a mais. E a partir do ano que vem vai ser tipo uma renda a mais, é como se fosse um 14º salário. E com um detalhe, você não é obrigado a sacar, você pode simplesmente chegar lá na agência da Caixa Econômica e dizer, não quero sacar, né? Mas a partir do ano que vem, as pessoas que vão sacar, elas no mês do seu aniversário, elas vão ter direito, aí sim, percentualmente, os que ganham mais vão sacar menos, os que ganham menos vão sacar mais, e você vai ter tipo uma complementação da sua renda anual. Então, todo mês do seu aniversário, assim como você tem o 13º no final do ano, no mês do seu aniversário você vai ter aquela possibilidade de sacar uma parte do FGTS. Para retirar o dinheiro através do saque aniversário, é preciso avisar ao banco a partir do mês de outubro. No dia 5 de agosto, a Caixa Econômica deve liberar o calendário de pagamento e onde os trabalhadores poderão receber os valores divulgados. A recomendação é consultar o site do banco para evitar qualquer tipo de fraude. E olha, além do site da Caixa Econômica Federal, você também pode consultar o calendário que vai ser divulgado através do aplicativo Meu FGTS. Ontem eu falei sobre esse assunto aqui, a gente falou, né? Eu falei no meu Instagram, muita gente mandando pergunta. E aí muita gente quer saber, eu tenho direito, não tenho direito, quem pode receber, o que eu preciso fazer para saber se tem saldo. Uma das coisas aí, de fato, no site. Ontem, inclusive, o aplicativo travou de tanto acesso e muita gente teve dificuldade. Então, você precisa ir no site da Caixa Econômica Federal ou numa agência. É melhor ir no site para você não ter esse deslocamento. Aí precisa ter os seus dados, né? CPF, RG, o nome completo e o PIS/PASEP, que tem aquele número na sua carteira ali de trabalho. Quem recebe esse ano agora é só R$ 500, até R$ 500. Quem tem conta ativa, quem está trabalhando, carteira assinada, e inativa, quem já pediu a conta de outro emprego, mas que não, aí, portanto, não teve direito a sacar esse benefício, né? Agora, ontem você trouxe essa explicação que está nesse quadro aqui, eu vi na reportagem. Coloque em tela cheia isso, para as pessoas acompanharem melhor. Ou então aqui com a Adriane Diniz, que ela aponta e já mostra aqui a porcentagem. Lembrando que esse saque aqui não é para esse ano. Isso aqui eu estou falando do calendário anual, que você vai precisar se cadastrar a partir de outubro. O do lado aqui, onde está o saldo, é o saldo do seu FGTS. Então, se você tem, como eu vou fazer o de 500 e o maior também, se você tem o de R$ 500,
E aí você vai poder sacar até 50%, no caso, R$ 250 desse valor. Coloca a imagem na tela aqui pra gente, por favor, Caio. Corta aqui para Adriane Diniz aqui na tela. Ó, Isso. então aqui, ó, se você tem R$ 500 na sua conta do FGTS, você pode sacar 50%, que vai dar aí R$ 250 e não tem direito à parcela adicional. Se for o caso, mais de 500 até 1.000, você já saca 40% de 1.000, que daria R$ 400, e recebe mais 50. De adicional. Se a tua conta está bem cheia, são as pessoas que já trabalham há muito tempo, normalmente de carteira assinada no mesmo local, por exemplo, está acima de 20 mil, você tem que se cadastrar a partir de outubro, hein? Escolher a sua opção de receber anualmente. Aí você vai poder sacar 5%, vai dar R$ 1.000, mas aqui, ó, essa parcela adicional é bem maior. A parcela adicional vai para R$ 2.900. R$ 3.900 no total, né? É, quase R$ 4.000 é o que você vai receber. Quem tem até 15 mil também recebe quase R$ 4.000. E todo ano, quando chegar pertinho do seu aniversário, ou de mês antes, o mês do aniversário ou o mês posterior, você vai ter direito. Em compensação, não pode sacar o FGTS se for demitido, né, Manuel? Exatamente. Olha, isso aqui é para 2020, para as pessoas que fizerem adesão, que concordarem em receber isso aqui, essa adesão precisa ser feita a partir de outubro. A partir de setembro é que começa essa liberação dos 500 agora de 2019. Aí se a empresa, se você optou dessa forma e a empresa te demitir, aí você só vai receber, tipo, férias, décimo, o que tiver faltando. Não saca o saldo total do FGTS. Só vai poder sacar depois de 2 anos. Então, você tem que estar bem atento a que tipo de escolha vai fazer. Muita gente já está fazendo planos de tirar para investir, porque o rendimento do FGTS, que é o monopólio da Caixa Econômica, é de 3% ao ano. Então, tem outras plataformas, a própria poupança vai acabar rendendo mais anualmente se você depositar. O difícil é você tirar daí e guardar esse dinheiro. O ideal é guardar, porque nunca se sabe o que vai acontecer lá na frente, principalmente agora com essa previsão de aposentadoria, no meu caso, 65 anos. Então, vai aumentar. Então, o ideal para não gastar dinheiro é lá na frente passar necessidade. Então, o ideal é você investir ou, de repente, quitar alguma dívida que tem um juros alto, para não... Porque é uma garantia que o trabalhador tem, né? Quem tem esse direito, eu também recebi essa pergunta ontem. Só quem trabalha de carteira assinada? Sim. É um regime de CLT, que o patrão desconta, e parte da gente, outra parte da própria empresa que paga, 8% do salário vai direto para essa conta do FGTS. Aí vai rendendo, aí quando você é demitido, você saca, ou quando você pode usar esse dinheiro também, total, para financiar imóveis. É o que caracteriza as contas ativas, que são as contas onde estão sendo realizados os depósitos mensais por parte do empregador, o dinheiro que é depositado para o fundo de garantia do trabalhador. Olha só, a gente segue falando de economia, viu? A economia brasileira vai crescer 0,9% este ano e a indústria vai ter uma expansão de apenas 0,4% este ano. A avaliação é da Confederação Nacional da Indústria, que divulgou ontem o informe conjuntural do segundo trimestre de 2019. De acordo com a CNI, o Produto Interno Bruto Industrial vai ter uma expansão de 0,4%, bem abaixo do 1,1% previsto no primeiro trimestre. A indústria também reduziu de 2,2% para 1,5% a previsão de crescimento do consumo das famílias. A estimativa para a expansão do investimento também caiu na análise da Confederação das Indústrias, de 4,9% em abril para 2,1% agora. E a taxa de desemprego também vai continuar elevada e deve atingir 12,1% da força de trabalho. Olha, diante desse cenário, a CNI avalia que a liberação de parte dos recursos das contas do FGTS pode impulsionar o consumo, né? E sugere ainda a redução dos juros e incentivo ao crédito, mas alerta que o crescimento sustentado depende das reformas estruturais, como a reforma da Previdência que estava, né, antes do recesso, em tramitação no Congresso Nacional. Está em andamento, né? Está em andamento, né? Foi aprovado o primeiro turno, é a previsão agora no começo de agosto que seja aprovado em segundo turno na Câmara e depois siga para o plenário do Senado. Se tiver modificação, começa a discussão toda de novo. Agora, condicionada aí nesse mesmo segmento da reforma da Previdência, tem a reforma tributária, que é uma preocupação para o polo industrial de Manaus. Porém, durante a visita ontem do presidente da República junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes,
O ministro, que já fez várias declarações aí bem pontuais e críticas ao modelo de economia que a gente tem, disse que é necessário fazer reforma tributária, mas que a gente não vai ser afetado, que vai dar um jeito. É um assunto que a gente vai trazer ainda na edição de hoje. Tem também boas notícias, porque o governo, no primeiro momento, disse que durante esses 4 anos não teria recurso para a BR-319, mas agora o próprio presidente disse que já há recurso previsto para isso. Ou seja, parece que essa visita teve, de fato, resultados positivos. Era aquela carta que a gente falava ontem, né? Sempre eles guardam alguma coisa para deixar de declaração, para ter as manchetes dos jornais, e a gente espera que, de fato, isso aconteça, que o discurso não mude ao longo dos próximos anos, para que essa BR finalmente saia, né? Porque já está construída a BR, né? Ela já tá, não vai precisar abrir mata, já está aberto. É questão de drenagem, pavimentação, entre outras coisas. E enquanto antes isso for feito, menos dinheiro se gasta, porque ela vai estar menos deteriorada. Exatamente. Tem esse trecho aí, o trecho do Meião, que é o principal trecho. E outra coisa, Adriane Diniz, não precisa fazer expedição, sair de Brasília para andar na BR para ver. Todo mundo já sabe como Se a gente pedir do Caio, de alguém, do Master para jogar uma imagem da 319, a gente vê. É só buscar no Google que você vai ver, em qualquer site de busca da internet. Não precisa saber dessa realidade, não precisa sair de Brasília, fazer tour, fazer turismo de aventura na 319. Basta as pessoas que pegam o ônibus todo dia aqui do Amazonas para o Humaitá, para o sul do nosso estado, as pessoas que moram nessas comunidades, que têm terreno nessa estrada, é só perguntar deles. E olha só, a partir de hoje, as pessoas que tiverem interesse em castrar o seu pet podem agendar o serviço pelo Centro de Controle de Zoonoses. Mas as vagas são limitadas, então é preciso ficar atento. E para explicar tudinho para a gente, eu vou conversar agora ao vivo com a Juliana Silva. Ju, quantas vagas serão disponibilizadas, na verdade? E é tipo a vaga do CETAM, né? Quando abre, rapidinho esgota, porque tem muita gente aguardando por esse serviço gratuito, que inclusive ficou um bom tempo suspenso aqui na cidade. É verdade, viu, Dri? E são vagas aí, são 700 vagas, né, respondendo a sua pergunta, o que é pouco para a quantidade de animais que muitas das vezes a gente tem em casa, que precisam ser castrados, e também aqueles animais que algumas pessoas, elas não têm aquela responsabilidade direta, mas acabam recolhendo da rua e fazendo aí esse serviço, né, esse favor, porque na verdade todos esses animais que você tem aí perto da sua casa, eles precisam também ser castrados, para que não haja aí nessa reprodução e tenha todo esse problema, né, de animais no meio da rua, como a gente comumente vê aqui na rua da cidade. E olha só, são 700 vagas e esse agendamento, né, para poder fazer essa cirurgia, tanto de cães ou de gatos, ele deve ser feito através de um site. Não é preciso baixar nenhum aplicativo, pode ser feito tanto pelo computador como também pelo celular. E o site é o ccz.manaus.am.gov.br. Vou repetir para você, ccz.manaus.am.gov.br. E o que precisa? Precisa apenas do número do CPF pelo tutor e também tem um e-mail ativo. Então você vai lá no site, se cadastra, faz o agendamento, faz o cadastro e aí para que você possa então saber qual vai ser a data que você vai levar o seu animal de estimação, sendo cão ou gato, para fazer a castração, que é uma prova de amor, né? Também a gente fala muito disso aqui no programa, que a castração ela não envolve somente, né, aquela reprodução, muitas vezes indesejada, né? Mas também evita algumas doenças e também é importante que os tutores eles compareçam ao local. A gente tem um dado aqui que foi enviado pela Prefeitura, de 1º a 30 de junho do ano passado, foram agendados 512 animais. Mas olha só, entre cães e gatos, realizaram apenas 313 aí a cirurgia efetiva, né? Eles realmente foram castrados, o que equivale apenas a 63,8% de todo esse número. Ou seja, nem todo mundo que agenda realmente comparece para fazer a castração, o que aí prejudica toda uma equipe que se prepara para fazer toda a castração, receber
aquele animal para fazer o procedimento cirúrgico. Então, se você agendar, se você realmente quiser fazer essa castração, você realmente deve ir, viu, Adriane? Então, o site é o ccz.manaus.am.gov.br, precisa do CPF e do e-mail. Volto com você. Muito obrigada, Juliana, pelas informações, né? E quem não leva o animal, além de não fazer o bem a esse animal, atrapalhar a equipe, ainda atrapalha a fila, porque está cheio de gente aguardando para fazer essa castração. Até daqui a pouquinho. Agora a gente vai fazer uma pausa para o intervalo comercial e no próximo bloco a gente fala sobre os assaltos no transporte coletivo. Ontem, os passageiros da linha 640 foram surpreendidos pelos criminosos. Não é muito uma surpresa, né? O detalhe é que ontem a polícia deflagrou uma operação catraca de combate aos roubos dentro do transporte. Os detalhes você acompanha daqui a pouquinho aqui no Manhã no Ar.